Meu nome é Vitor de Castro Silva, eu vou fazer uma apresentação de uma aula com o tema de migração de conteúdo para Content Delivery Networks periféricas, para minha aula de redes. E, bom, o, primeiro eu queria introduzir um pouquinho desse nosso tema. A gente está tendo um aumento muito grande do número de serviços e de aplicações móveis. Na escrita do artigo do qual estou me baseando nessa aula, tinha uma previsão de que até o fim de 2021 ia ter um aumento de 7 vezes no volume de tráfego de dados, e 71% desse tráfego ia ser feito usando essas Content Delivery Networks. Então, queria explicar um pouco sobre o que são essas Content Delivery Networks. Basicamente, a gente tem um problema que é muito difícil de ser resolvido, que é a distância entre o provedor de conteúdo e o usuário final. Né? Acaba que essa distância causa uma grande latência, e uma maneira de solucionar isso é a gente trazer o conteúdo para perto do usuário. Já que a gente não consegue reduzir a distância, a gente, fisicamente, a gente traz o conteúdo para perto do usuário. Essas Content Delivery Networks, ou CDNs, daqui para frente eu vou me referir a elas assim, são servidores remotos posicionados em diversas localizações geográficas, e o objetivo deles é fazer o cacheamento desse conteúdo, que é relevante para os usuários próximos dele, para que você tenha uma latência pequena ao fazer aos usuários pedirem esse conteúdo para um servidor principal. Além disso, a gente tem unidades periféricas de cacheamento. Essas unidades elas possuem menos memória, mas elas têm a vantagem de estar mais próximas do usuário final. Então, um exemplo dessas estações seriam as estações base ou roadside units, também chamado de RSUs. Então, aqui nessa imagem, eu acho que está dando para ver. Aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo dessas RSUs funcionando. Então, essas antenas aqui seriam as RSUs. Nessa ilustração, a gente tem uma colisão aqui no meio do cruzamento, e é emitido um sinal de aviso para os carros próximos e para essas RSUs. E aí essas RSUs encaminham esse sinal de aviso, né, de que aconteceu uma colisão para os outros carros próximos. Isso é muito mais rápido do que esses carros aqui que colidiram, ou carros próximos, né, noticiando a colisão, enviarem isso para um servidor principal e depois esse servidor principal enviar diretamente para os carros. Né? A gente não vai ter esse atraso grande por causa da distância. Para que a gente como essas Content Delivery Networks elas têm uma memória menor, a gente precisa conseguir classificar a importância do conteúdo, né, a relevância que esse conteúdo tem. Porque uma hora a memória dessas redes vão encher e a gente vai precisar liberar esses conteúdos que são menos relevantes para pegar conteúdos que são mais relevantes. A gente tem várias estratégias de classificação, algumas delas coloquei aqui, né? Então a gente tem o LRU, que é o uso menos recente, informação que foi usada menos recentemente. A gente tem o uso menos frequente. Tem alguns métodos preditivos que usam histórico de cacheamento. A gente vai ver também alguns métodos com aprendizado profundo, aprendizado de máquina. Mas basicamente a gente tem vários conteúdos que conseguem fazer essa classificação. O problema é que esses métodos são muito usados, eles não, né, que são mais usados, eles não funcionam muito bem quando a gente tem pouca memória. Porque principalmente no caso das unidades periféricas, a gente acaba tendo uma memória muito pequena e o conteúdo que elas contêm, né, em geral, tem muita relação entre si, né? Eles tendem a ser igualmente importantes para os usuários e eles tendem a ter uma diferença muito pequena. Então, um aviso de uma colisão, por exemplo, vai ocupar quase toda a memória de uma CDN. E você descartar parte dessa informação só vai fazer com que daqui a pouco você precise pedir ela de novo para um servidor principal para ele te entregar. E isso vai causar atraso porque o servidor está longe. Esse conteúdo descartado, como eu disse, pelos algoritmos LRU e FU, por exemplo, vão acabar sendo requisitados novamente. Então a gente não consegue depender deles para fazer
ação, né? A gente também tem prioridades diferentes para cada conteúdo. Então, um exemplo que a gente vai tocar bastante é o de carros autônomos. Carros autônomos eles precisam de mapas em 3 dimensões para se locomover, porque fora isso, o método deles, né, os sensores que eles têm são os sensores visuais, e a gente pode ter carros bloqueando esses sensores visuais, e eles aí perdem a noção da estrada. Então, esses mapas em alta resolução são muito importantes para o funcionamento deles, por isso eles têm prioridade alta. Mas ao mesmo tempo, esses carros são capazes de tocar música, capazes de tocar vídeos, né? E esse conteúdo também tem que ser entregue para eles. Só que por não ser necessário para o funcionamento, seriam conteúdos que têm uma prioridade baixa. As estratégias de conteúdo que eu citei, né, LRU, LFU, elas podem causar um constante descarte desses conteúdos de prioridade baixa para manter os conteúdos de prioridade alta na memória. Só que o conteúdo de prioridade baixa vai ser acessado, o usuário vai querer ouvir música, vai querer ver algum vídeo. Então vai precisar ser feita uma requisição desse conteúdo de novo, de novo, de novo. Isso vai causar uma queda na qualidade de experiência, vai causar rebuffering, vai causar um atraso grande para o cara ouvir uma música. E, na verdade, em geral, para esses conteúdos que têm a prioridade baixa. Esse é um assunto que foi tratado por um outro artigo que esses autores citam, que é esse short paper que eu deixei aqui no slide. Ele oferece uma forma de decidir quais são os conteúdos menos relevantes para principalmente fazer a deleção deles, né? Então, a forma com que eles chegam, a conclusão que eles chegam, né, é que essa fórmula que eu coloquei aqui dita a minimização, na verdade, dessa fórmula aqui, dessa equação, vai ditar qual conteúdo vai ser excluído, qual conteúdo vai ser mantido. Então a gente tem aqui WJ seria a prioridade do usuário que está fazendo a requisição. Aqui o usuário é colocado como IJ porque ele faz uma divisão de várias camadas de cacheamento, e dentro de cada camada você tem um número de cachês. Então você tem I camadas de cacheamento, e cada camada de cacheamento tem J caches dentro dele. Ao longo dessa aula, na verdade, eu vou acabar passando algumas fórmulas um pouco pesadas, e eu vou evitar ao máximo entrar a fundo nelas, porque a intenção não é explicar a fundo o que eles produziram, e sim dar uma visão geral. Mas se despertar algum interesse, é muito interessante. Vou deixar no final dos slides as referências que eu peguei. Também vai ficar na descrição do vídeo. Então, eu vou acabar explicando algumas coisas que vão ficar meio implícitas nos slides, e a gente vai acabar passando por cima de algumas coisas das fórmulas, porque realmente são várias fórmulas muito extensas, várias abstrações. Essa fórmula mesmo aqui, ela tem várias abstrações, vários cálculos que acabam sendo feitos por baixo, né? Então a gente tem esse segundo parâmetro aqui, PIJN, é a probabilidade de um usuário requisitar, um usuário IJ requisitar um conteúdo N. A gente pode ler isso como a popularidade do conteúdo, então conteúdos mais populares vão ter mais chances de serem requisitados, quando conteúdos menos populares vão ter menos chance. E a gente tem essa sequência aqui mágica, né? Que seria o atraso esperado de quando o usuário IJ pediu um conteúdo N. Esse X grande aqui é um conjunto de variáveis que indicam presença ou ausência dos conteúdos nos cachês. Então, aqui embaixo dessa sequência aqui, é feito um cálculo de atraso levando em conta se você tem um conteúdo no cacheamento perto do usuário, se você não tem conteúdo, você precisa fazer uma busca em outro lugar. Em que não vou entrar, né, de novo, não vou entrar muito a fundo nisso, porque vai acabar tomando muito tempo da apresentação. Então, a combinação de conteúdos que devem ser mantidos, devem ser descartados,
vai ser a combinação que apresentar o menor valor para essa somatória aqui, né? De todos os clientes, todos os usuários, todos os caixamentos, todos os conteúdos. Dentro dessa sequência aqui, e na verdade na conta inteira, a gente pode ver que ela leva em conta não só o estado do caixamento, quais conteúdos estão em quais caches, como também a prioridade dos usuários e a popularidade que o conteúdo tem. Finalizando essa parte aqui, eles criam essa fórmula de avaliação e depois aplicam, né, no artigo um algoritmo de aprendizado, um algoritmo genético, para minimizar essa função e conseguir encontrar as melhores combinações. A ideia então né, do artigo do foco da aula é oferecer um método de migração desses conteúdos entre essas redes móveis, né, entre esses nós móveis, justamente para evitar pedir novamente essa informação para a rede principal. Então, a gente vai usar um caso de uso ilustrativo, que depois vai ser implementado. Esse caso de uso ilustrativo ele é composto por uma rede CDN que vai ter 3 camadas. A primeira delas são os servidores principais. Eles têm maior capacidade de cache e eles também têm uma latência alta. Então, são os servidores que mantêm a informação. Né? Se você não tiver em nenhum outro lugar, você vai buscar neles. Mas pela distância, a latência deles acaba sendo muito alta. A gente tem também os nossos periféricos fixos, que são as estações base, são os RSUs. Eles vão ter capacidade de cache reduzida e uma latência média. Né? Então não é uma capacidade de cache menor do que os servidores principais, mas eles vão estar mais perto do usuário final. A gente tem, por fim, os nossos periféricos móveis, que vão ser os carros autônomos e os carros não autônomos, né? Então esses carros eles vão estar equipados com uma unidade que vai ter uma memória cache bem pequena, só que pelos carros estarem muito próximos um do outro, a latência de transmissão dos dados vai acabar sendo bem baixa. Né? Então a gente tem essas 3 camadas, de cima para baixo, uma capacidade uma capacidade de cache maior para menor e uma latência mais alta para mais baixa. A gente também tem 2 conteúdos diferentes, que são conteúdos com prioridades altas e prioridade baixa. Então, como eu já falei, um exemplo aqui seriam mapas. Para funcionamento dos carros, eles têm uma prioridade bem alta. E a prioridade baixa seria representada por conteúdos de entretenimento, notícias, vídeos, séries, músicas, etc. E aqui a gente tem deixa eu ver se eu cito aqui na frente. Aqui a gente tem um exemplo de alto nível de como funciona esse caso de uso, né, ilustrativo que eu coloquei. Que aqui na verdade o artigo colocou. Então aqui a gente tem conteúdos que conteúdos de baixa prioridade vão ser substituídos pelos conteúdos de alta prioridade. Então dá para ver aqui esses carros em vermelho A e D são os carros que tem que receber os conteúdos de alta prioridade. E aqui conteúdo de alta prioridade está vindo daquele servidor mais com maior cache, né, mais aquele servidor central, vindo diretamente para uma RSU aqui, e dessa RSU ele vai ser enviado para essa unidade móvel. Só que a gente consegue ver que ela está com um cache cheio em vermelho. Então, para ele liberar espaço para esse cache, ele vai ter que pegar o conteúdo de baixa prioridade e enviar e descartar, no caso, né? Então, quando ele faz esse descarte, ele arranja espaço para pegar o conteúdo de alta prioridade e repassar esse conteúdo para o carro D, certo? Só que esse conteúdo de baixa prioridade que ele descarta pode ser necessário depois. E se ele for realmente necessário, vai ter que ser feita uma outra requisição para o servidor, que vai causar atraso, vai causar uma queda de qualidade de serviço e assim e afim, né? Então a solução que a gente encontra para isso é enviar esse conteúdo de baixa prioridade para um nó próximo. Então o que o carro A aqui está fazendo é, na verdade, enviando conteúdo de baixa prioridade para o carro B, que ele tem
que tem um caixamento com espaço disponível. Se esse conteúdo mais para frente for ser usado de novo, é possível que esse carro B esteja próximo do carro A e ele consiga buscar diretamente no carro B. Vai ter um atraso bem menor do que se ele precisar pegar em uma RSU que pode estar longe, ou pior ainda, no servidor central. Então, a gente fazer uma formulação do problema para conseguir encontrar a solução para ele. O nosso objetivo principal aqui é descobrir a melhor forma de distribuir esse conteúdo de alta prioridade nos nós fixos, que depois vão posteriormente entregar para esses nós móveis. Isso também vai incluir descobrir a distribuição desse conteúdo de baixa prioridade nos nós móveis, de forma com que a gente tenha menor custo de migração e menor atraso de acesso. Então, a melhor distribuição desse conteúdo nos nós vai ser a que vai minimizar uma fórmula de custo total, que vai descrever o custo de atraso dos conteúdos e o custo de migração entre os nós. Basicamente, a gente quer pegar esse conteúdo de baixa prioridade e distribuir nos nós móveis, de forma com que eles ainda tenham espaço para receber conteúdo de alta prioridade e não precisem fazer uma migração do conteúdo que eles têm entre os outros nós vizinhos. E a gente também quer fazer uma alocação desse conteúdo de alta prioridade nos nós fixos, para que não precise fazer um pedido para o servidor principal, e que ele, de forma que também esses nós fixos nos distribuir para os nós móveis da melhor forma possível. Essa fórmula de custo total é dada por essa forma que eu coloquei aqui. Vou explicar um pouquinho dela. De novo, aqui a gente vai ter um pouco de abstração. Esses custos são calculados com formas bem complexas, então eu vou tentar passar por cima explicando o que cada um é da melhor forma. CM é o custo de migração do conteúdo. Então, isso envolve não só custo de atraso, né? Quando eu falo custo, eu não falo só em questão de tempo de atraso. Também quero dizer em um custo de energia, né? Porque essas transações requerem energia. Então, o custo de migração de conteúdo é uma fórmula que leva em conta não só o tempo de atraso para você enviar conteúdo de um nó para o outro, como também o custo de energia para você enviar essa informação de um nó para o outro. O CA é o custo de atraso dos conteúdos de baixa prioridade, então isso está envolvendo não só você pedir conteúdo de baixa prioridade para um nó vizinho, para o servidor principal, como também você fazer transferência do conteúdo de baixa prioridade seu para um vizinho e etc. E a gente tem custo de atraso de conteúdo de alta prioridade, que é basicamente a mesma coisa que o custo de atraso de baixa prioridade, só que para a informação de alta prioridade. Isso acaba sendo relevante porque os conteúdos de baixa prioridade a gente vai ter uma movimentação bem maior entre nós móveis, enquanto os de alta prioridade a gente vai ter uma movimentação bem maior entre nó móvel e nó fixo, certo? E a gente também tem essas variáveis W, que são os pesos dos custos, né? O quão cada custo vai influenciar na solução. Se a gente for pensar nesses armazenamentos, né, nessas unidades de caixamento, como, como pacotes, e pensar nos conteúdos como itens, a gente consegue descrever esse problema como um problema de empacotamento. Né? Então, são problemas bem conhecidos na área de computação. A gente tem o problema da mochila, que pelo menos para mim, é bem famoso. Né? Um monte de gente que eu conheço já ouviu falar. São problemas basicamente de como você vai distribuir um conjunto de itens em um conjunto de armazenamentos. A gente tem várias soluções clássicas para esse tipo de problema, mas a gente não consegue aplicar a maior parte delas, porque a gente tem alguns parâmetros dinâmicos que alteram com muita frequência. Então, alguns deles seriam posição e velocidade dos nós, quando aparece um conteúdo novo, quando não aparece conteúdo novo, aonde os conteúdos estão, e como esses parâmetros acabam mudando muito, a gente teria que refazer o cálculo toda vez e isso acaba se tornando inviável. A solução que o artigo propõe é uma modelagem desse ambiente, né, que a gente descreveu até agora, em um processo de decisão de Markov.
que vai também usar vamos adiantar um pouquinho, mas que vai usar um agente de aprendizado profundo para tomar decisões nesse ambiente de decisão. Então, o processo de decisão de Markov ele vai ser composto por pelo estado do sistema, que vai descrever a distribuição do conteúdo, e como os nós participam na distribuição desse conteúdo. Então, você vai ter é descrito no artigo uma fórmula que, através das características que o ambiente tem, você consegue traçar um estado único desse ambiente, um estado único fixo ali. E a gente também vai ter um agente, né, que vai poder fazer ações que vão alterar o estado do sistema. Então essas ações vão consistir desde deletar o conteúdo de um nó, mover conteúdo entre um nó e outro, às vezes cachear um conteúdo novo e realizar diversas ações para alterar o estado do sistema, né? Depois de toda ação que esse agente fizer sobre o sistema, ele vai calcular desculpa, ele vai calcular uma recompensa baseada no estado que ele obteve, né, no estado novo que ele obteve. Como ele fez uma alteração, ele vai obter um estado novo, e esse estado novo aí vai representar uma recompensa para ele. Essa recompensa vê que é uma forma bem parecida, inclusive, baseada nessa fórmula que descreve o custo total, certo? Aqui a gente vai ter, só ver se eu não cito. Então aqui a gente tem o custo de migração, de novo, né, de migração de conteúdos entre nós. Isso daqui no tempo, esse t significa custo de migração do tempo t-1 para o tempo t. Então se o agente do tempo t-1 para o tempo t moveu um objeto de um lugar para o outro, esse conteúdo, essa locomoção vai ter um custo associado a ela, que vai ser calculado aqui, mais o custo de atraso para conteúdos de baixa prioridade e custo de atraso para conteúdos de alta prioridade. Então, dependendo das ações que o agente fizer de um estado para o outro, ele vai oferecer essa mudança, né, essa recompensa, que vai ser uma mudança no estado do que ele tinha antes. Então, esse agente ele vai ser baseado no aprendizado profundo de reforço, mais especificamente o Q-Learning. Q-Learning é uma forma de aprendizado de reforço que consiste em você calcular um valor Q para cada ação possível de um estado S. Então, de forma ilustrativa, vamos imaginar que a gente tem dois estados possíveis, ou melhor, três estados possíveis, e a gente esteja em um deles, a gente possa tomar duas ações, ir para um dos estados ou ir para o outro estado. Esse valor aqui vai ser calculado para a minha ação de ir para aquele estado e vai ser calculado outro valor que é para a minha ação de ir para o outro estado. Esse valor Q ele vai ser baseado na recompensa que a gente viu ali atrás. Vou passar pela fórmula do valor Q, porque eu acho que é pertinente a gente entender um pouco melhor. Então ela é baseada nessa recompensa que a gente acabou de ver, né, que é calculada. E ela é calculada também para todos os estados possíveis após a realizar a ação. Então, se eu estou no estado 1 e eu tenho a opção de ir para o 2 ou para o 3, o valor Q do estado 2, da ação de ir para o estado 2, vai ser a recompensa de eu ter ido para o estado 2, mais a recompensa, mais uma função da recompensa a partir do estado 2 ir para o estado 1 ou para o estado 3, e assim sucessivamente até você chegar no estado final e ter passado por todos os conjuntos de estado e ação. Só que a gente pode ver que isso é exaustivo, né? E é computacionalmente caro. Então, para a gente não precisar fazer esse cálculo extensivo, a gente estima as recompensas dos estados usando, né, que no caso a gente vai usar aprendizado profundo. Então, principalmente redes neurais. Então, nesse artigo especificamente é usado uma LSTM para prever a qualidade dos pares que você não acessou. E passar um pouquinho para frente. Então essa aqui é a fórmula para você calcular o valor de Q.
você tem um Q do estado novo. Estou mostrando, tá. Você tem o Q o seu Q novo de um estado que você está depois de ter tomado uma ação, vai ser o valor que você tinha antes, mais uma taxa, um valor de taxa de aprendizado, que vai multiplicar essa conta enorme aqui no meio. Essa conta aqui esse R é a recompensa no estado S, né? Então é a recompensa que você teve tendo tomado a ação, mais uma taxa de desconto, vezes o valor máximo do próximo estado que você vai chegar tomando essa ação A. Então eu estou no estado S e eu escolho uma ação A, o valor que dessa ação vai ser baseado, né, o que eu tinha falado, na recompensa que eu vou ter no próximo estado. Então isso aqui é uma função recursiva, a gente sabe, a gente vê, né, dá para ver aqui superficialmente que isso vai acabar tendo profundidade até ter uma condição de parar em algum momento. Subtraído do valor que você tinha antigamente, né? Do valor que é antigo. Então, essa estimação, esse valor aqui, para você não acabar tendo um valor de processamento muito alto, essa parte aqui é calculada com Deep Learning, certo? Então, só resumindo o que a gente tem esse processo de decisão de Markov, né? Ou seja, uma modelagem do sistema a partir desses estados e ações que você pode tomar a partir de cada estado. E você tem esse agente baseado em Deep Learning que vai tomar decisões né, de ações em cada estado, de forma que ele vai conseguir minimizar essa função de custo total. E aí, baseado nisso, ele vai saber qual a melhor decisão que ele deve tomar, se ele deve mexer um conteúdo, mover um conteúdo para outro lugar, deletar algum conteúdo, e assim vai. Passando para os resultados, primeiro todos os testes foram feitos usando um simulador Sumo para criar essa locomoção de veículos. De acordo com os criadores do artigo, é um simulador muito bom para simular tráfego real de veículos, né? Eles colocaram que os caixês móveis vão ter uma velocidade máxima de 30 km por hora, cada um vai ter 700 MB de memória e uma unidade de processamento. Já os caixês fixos vão ter 1.5 GB de memória e 4 unidades de processamento. Inicialmente vão ser distribuídos 40 conteúdos de baixa prioridade, tamanho 500 MB até 120 MB, entre os caixês móveis. E, em média, 5 conjuntos de alta prioridade vão ser distribuídos a cada unidade de tempo. A gente vai ter um delay, né, um tempo de atraso de 0.5 milissegundos para a comunicação de um nó com o servidor CDN e um atraso de 0.2 milissegundos entre nós, certo? Tanto nós fixos quanto nós móveis. Esses valores de atraso também levam em conta a distância. É um valor que vai entrar numa fórmula e nessa fórmula você vai ter a distância dos nós e você vai ter também tamanho do arquivo que você está tentando transferir, velocidade de banda, então são todos entra naquilo de simplificação da fórmula que eu falei, né? Então são todos parâmetros que estão internos ali naquela fórmula. O primeiro resultado que eles colocaram foi um desempenho contra a solução ótima. Então, como calcular a solução ótima, pelo que a gente viu ali no Q-Learning, acaba sendo muito custoso, eles fizeram isso a cada 2.000 episódios, ou 2.000 unidades de tempo, e fizeram isso por 10.000 unidades de tempo. A gente pode ver nesse gráfico, né, que tem o gap de qualidade entre a solução ótima e a solução apresentada por eles, e você chega numa aproximação de 97%, né, como eles citam no artigo, entre a solução ótima e a solução que eles deram, aqui nesse ponto de 10.000 unidades, certo? O segundo resultado que eles mostraram é o desempenho contra outras soluções de aprendizado profundo. Então eles mostraram esses dois modelos, o SR-LCM e o TR-LCM. São dois modelos que usam Q-Learning também no agente, com duas camadas de rede neural e uma camada de rede neural, respectivamente. Nenhum dos dois usa LSTM. E a gente pode ver aqui no gráfico que eles começam com um desempenho bem parecido,
porque no começo as decisões são aleatórias, mas conforme passa o tempo a gente começa a entrar em ação e começa a fazer decisões melhores para o modelo. E dá para ver que a solução oferecida pelos autores tem demora bem grande para estagnar, né, para parar de melhorar, e acaba oferecendo um custo total bem menor do que as outras duas soluções. Eles também mostram uma comparação com métodos sem aprendizado. Então, eles mostram aqui o LRU sem migração, onde os conteúdos são deletados. LRU sendo o menos usado recentemente. Eles têm o First Fit, são conteúdos migrados para o nó mais próximo, que tem espaço para aguentar aquele conteúdo. O Best Fit, que são conteúdos migrados para o nó que tem menor capacidade e que ainda aguenta o conteúdo. O Worst Fit, que é o oposto, os que tem maior capacidade. E o Random, que é migrado para um nó aleatório, que tem capacidade de aguentar o conteúdo. E a gente consegue ver aqui, através desse gráfico, que o custo total dos algoritmos tende a aumentar conforme o tamanho do conteúdo de prioridade aumenta também, exceto pela solução oferecida para eles, que acaba sendo quase que linear aqui. Então, concluindo, a solução ela acaba apresentando eles apresentam uma solução que mostra uma qualidade de serviço, uma melhora da qualidade de serviço muito grande, assim como uma redução do custo total, tanto de tempo quanto de gasto de energia, quando comparado a outras soluções de aprendizado, e também uma melhor escalabilidade quando comparado ao tamanho quando comparado a soluções que não são de aprendizado, conforme aumenta o tamanho do conteúdo de alta prioridade. Aqui está a bibliografia que eu usei, né, me baseei principalmente esse aqui é o artigo principal, e esse daqui é o artigo que eles desenvolvem em cima, né? E a imagem das RCUs eu acabei pegando desse link aqui. E bom, acho que é isso, né?